Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais da Tua doutrina, pedimos o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que possamos, juntamente com a nossa irmã, aprendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá, bota uma aguinha aí, Abel, para combustível. Calma, não anda assim. Uma boa tarde a todos e vamos aguentando o calor, né? E é melhor a gente nem reclamar, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Então, estão falando que vai piorar, né? Vai aumentar o calor. Aí, vamos ver. A nossa sorte é que a gente se adapta com a facilidade, né? As coisas, né? Mas é que é um sofrimento até a adaptação que não é mole. Bom, nós estamos terminando o item que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E estávamos falando sobre os espíritos durante os combates também. Tudo isso dentro da questão da intervenção, né, dos espíritos do mundo em que nós estamos vivendo. E é a negação dessa intervenção causa, assim, sérios problemas para a gente. Nós vivemos com muito mais dificuldade quando a gente ignora isso, porque a gente não consegue se defender, não sabe nem que está influenciado, né? Então nós ficamos de comentar as 3 últimas questões aqui desses espíritos durante os combates. Um grande exemplo, né, muito conhecido de todos, a gente falou no caso de Joana d'Arc, que ela foi um exemplo disso aí, e eu sempre gosto de citá-la como exemplo dessa questão toda, porque além ela era muito jovem quando ela começou, né, a tomar essas atitudes. Ela chefiou o exército francês, as tropas francesas, com 16 anos, né? E além de tudo, a Joana d'Arc era analfabeta, né? É um detalhe que muito pouca gente conhece. Joana d'Arc não sabia ler nem escrever. Então ela era analfabeta, ela era ela plantava, ela não tinha nada, ela não tinha conhecimento nenhum. Então, aí fica mais evidente ainda a interferência dos espíritos, né, nos conhecimentos todos que ela trazia. Quer dizer, é uma prova muito grande de reencarnação. Aquela menina não teve tempo absolutamente de conhecer nada e ela não sabia, ela era analfabeta. Ela era realmente analfabeta. Então, você vê que a intervenção dos espíritos aí é clássica, é grande, né? Não dá nem para negar. Aí, terminando esse capítulo sobre os espíritos durante os combates, nós terminamos a reunião falando nessa questão que muitos não sabem nem o que aconteceu com eles, né? Eles continuam no combate. Aí logo eles começam a perceber que tem muita coisa diferente, né? Que eles não conseguem mais matar nenhum inimigo. Então, lógico que alguma coisa vai balançar aí o pensamento deles, embora as coisas estejam quentes ali para eles, né? Aí Kardec pergunta se o espírito ouve ainda o fragor da batalha. E ele diz que perfeitamente. Né? A única coisa, porque nós temos ainda um apego tão grande à parte material, que a gente não consegue entender que é o espírito que detém tudo isso. O conhecimento, a ação, a audição, é o espírito. No corpo, ele se utiliza dos ouvidos materiais para ouvir. Não é? Ele está limitado por um corpo físico. Agora, fora do corpo, o corpo que está morto não ouve mais nada, mas ele, que é a inteligência, que estava animando aquele espírito, é de onde até surgiu a diferenciação mínima, que para os espíritos nem tem diferença, né? Para o espiritismo, entre espírito e alma, né? Porque a alma vem de animar,
né, animar um corpo. Então, o espírito encarnado é uma alma e o desencarnado é um espírito. Não tem essa diferença para o espiritismo, não, né? Mas, linguisticamente falando, né, podemos dizer que a alma está encarnado, que tem um corpo para animar, né? Igual a alma da cadeira, que é o pé da cadeira, a alma da mesa é o pé da mesa, que sustenta a mesa. Então, como o espírito sustenta esse corpo, ele pode ser chamado de alma, mas isso apenas no contexto linguístico, porque no contexto espiritual, alma e espírito é a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que acontece alguma coisa com ele, ele ainda não se deu conta, a gente deu até o exemplo daquele rapaz, daquele personagem do Sexto Sentido, que quando ele se deu conta, né, ele logo sentiu as dores do tiro e toda aquela experiência, né, de morte do corpo, que ele não havia sentido ainda, que não havia se dado conta. Então, eles perfeitamente, os espíritos dizem que eles ainda ouvem o fragor da batalha, porque eles vão continuar ouvindo, porque eles não morreram, só o corpo, e o corpo não ouve nada. Quem ouve é o espírito que, encarnado, se utiliza dos ouvidos, né? Fora do corpo, o espírito ouve por um todo. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo. Então, alguém que esteja de fora de tudo aquilo ali, como que acontece? Ele vê, ele visualiza o desprendimento, né, desse espírito do corpo, e são muitos, né? Muitos, porque antigamente hoje com essas armas poderosas, né, são muitos os fenômenos de desencarnação, assim, né? O desprendimento ali. Mas como a gente já aprendeu que nem sempre a desencarnação acontece no momento da morte do corpo, porque a separação total do espírito com o corpo pode demorar um pouco, né? O corpo está morto, então a morte do corpo aconteceu, mas o espírito ainda pode permanecer ligado, então nem sempre isso ocorre na mesma hora. São raros os casos em que o espírito se separa do corpo na hora que o corpo morre. Ainda fica um pouco ligado, demora um pouco esse desprendimento, não significa que o corpo sinta alguma coisa, absolutamente, está morto. Mas até que ele se desligue de espírito para espírito, isso vai fazer uma diferença, dependendo da compreensão. Então, eles respondem assim: há poucas mortes realmente instantâneas, né? Aquilo que a gente acabou de dizer, nem sempre acontece na mesma hora. Então, há poucas mortes realmente instantâneas. O que seria isso? A morte do corpo e o desprendimento simultâneo desse espírito. O corpo morreu, o espírito sai. Não é tão simples assim como, né, alguns livros, alguma literatura psicografada às vezes mostra. Quem dera que fosse assim, né? Sacudia as últimas moléculas e saía, né? Volitando por aí, mas não é bem assim que acontece, né? A gente está preso a um corpo dezenas de anos ali, acoplado a um corpo físico, não aprisionado não, mas ligado a ele. Então não é tão simples assim. Da mesma maneira que a gente leva 9 meses para nascer, né? Não leva 9 meses para morrer, não tem essa data não, mas para nascer leva. Né? Uns vêm mais cedo, mais apressadinhos, mas o tempo, em média, são aí 40 semanas, de 38 a 40 semanas, para um bebê nascer. Então, o organismo vai crescendo, né? O perispírito, uma extensão dele, vai para o útero materno, aquele fluido que, comandado pelo espírito, vai auxiliar na formação daquele corpo com a genética dos pais, né, com o material oferecido pelos pais. Então aquilo vai acontecendo gradativamente, né, o espírito vai se ligando molécula por molécula naquele corpinho que está se formando, até que chegou a um ponto, ele para, já está prontinho, ele só vai crescer, né, e amadurecer organicamente para nascer. Aí, mas ele vai se formando gradativamente, não é instantaneamente. Assim também a morte não acontece. São raríssimos os casos em que ela acontece
instantaneamente. Inclusive, quando falamos sobre o desprendimento do espírito e tudo, que trouxemos aqui aquele poema que Herculano Pires fez para a família, né? Porque ele desencarnou no hospital, no horário da reunião, e ele então compareceu à reunião, o corpo estava ainda no hospital, eles estavam fazendo ainda, né, todo o procedimento natural e necessário. Ele foi e deu uma comunicação, fez inclusive uma poesia para a família, mas ele diz que ele precisava retornar para os procedimentos necessários. Quer dizer, ele estava ligado ao corpo ainda, ele não foi instantâneo também, né? Ele estava lúcido, mas ele disse que os procedimentos precisariam ser feitos, né? Então, é um desligamento que é natural, e isso às vezes não é tão rápido assim quanto a gente imagina, né? Então, aqui eles dizem: há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Isso é no geral, a média é essa, né? Num acidente, num ataque cardíaco, uma morte abrupta, até mesmo numa morte acontecendo com longo tempo de cama, o espírito ainda acha que ele está ali ainda, deitado, naquelas condições, aí aos poucos ele vai se desprendendo. Não é tão simples, né? Assim, então não acontece no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir então o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Que aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, aí ele começa a se ver, né? Igual a muitas experiências que a gente passa no corpo físico, da gente visualizar o corpo dormindo, né? Muita gente fica apavorado com isso. Nossa, eu achei que eu estava morto, né? Porque eu estava vendo meu corpo. Não, o corpo está dormindo, mas a gente não fica aprisionado nele, né? E muitas vezes a gente vê isso todas as noites. A gente vê, mas não lembra que viu. Muitas vezes um paciente em coma, com alguma situação, né, de estresse no hospital, ele fica olhando o corpo, o procedimento dos médicos. Depois ele não morreu, ele só está fora, né? Então isso acontece, aí o espírito vê, o corpo começa ainda, né, como se ele estivesse ainda ligado, como um pêndulo ali em volta do corpo. Logo ele percebe que não tem mais vida, né, aquele corpo. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Não produz um efeito desagradável ao espírito, nem a quem assiste, ao espírito que está vendo, e nem ao próprio. Porque ele está vendo que é como ali ele começa a entender que é uma roupa mesmo. É uma roupagem que ele tem. Então ele se vê fora do corpo, ele se toca, ele se sente, porque o perispírito tem essa forma, e mais ainda naquele momento ele está muito denso ainda. E aí ele se vê, ele está vivo, ele vê o corpo, ele não entende muito bem, mas ele não se apavora, porque ele se reconhece vivo. Ele é ele, com toda a carga que ele carrega de conhecimento, de tudo, de inteligência e todos os sentidos. Então ele só acha estranho, né? Isso ficou bem claro em Ghost, né? Aquele filme também foi um outro que deu uma assim, ele deu cenas, ele apresentou cenas muito reais do que acontece. Quando ele vê a namorada chorando, né? Ele sai correndo atrás do cara que atirou nele, e ele sai correndo, ele acha que ele vai pegar o cara. Aí quando ele volta, ele vê a namorada assim no chão chorando com alguém. Quando ele chega perto, ele vê que é ele. Aí ele fica estranho, ele tem um certo desconforto assim, mas ele fica falando com ela o tempo todo. Quer dizer, o corpo para ele ali não causou nenhuma impressão ruim, porque ele viu que ele estava ali vivo, né? Essa impressão boa que o espírito tem ao desencarnar. Ele não se sente morto, ele não morre, né? Não se sente que ele não morre, né? Então o corpo não causa nenhum problema para ele. Toda a vida
tendo sido transportada no espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Quer dizer, os espíritos que estão vendo, assistindo, socorrendo, porque realmente isso é fato. Zé Manel costumava dizer que a gente tinha que se preparar bastante para esse momento de transição, porque nós vamos sozinhos. Mas o que ele queria dizer com isso, que nós vamos sozinhos, é que o presidente do centro não vai com a gente, o amigo não vai com a gente, a família não vai com a gente. Tem até um diálogo muito interessante que eu vou trazer para a gente numa outra reunião, que fala sobre essa questão dele convidar um amigo para ir com ele, aonde ele tem que ir. Aí o amigo fala que ele não se dá bem com aquele juiz. Aí a família diz que vai até a porta, mas não pode entrar. E depois ele se dá conta que realmente, né, o juiz ali era Deus e o tribunal era a morte. Então ninguém podia ir com ele. Agora, isso quanto aos encarnados, né? Os encarnados não podem ir conosco, a gente vai sozinho nesse sentido. Agora, não estaremos sós. Primeiro que temos o anjo da guarda. O anjo da guarda não nos abandona em momento nenhum, principalmente nesse momento, que é o momento em que nós precisamos muito de uma assistência, né? De um amigo que possa nos acompanhar nessa viagem aí. E ele pode, ele vai, ele está conosco sempre. Então nós não estaremos sozinhos, sem contar a presença constante do anjo da guarda, os outros espíritos todos que auxiliam aqueles desencarnantes, né? Digamos aqui, aqueles que estão desencarnando. Então antes, né, eles já estão assistindo durante o processo todo e depois continuam nos socorrendo. Então a gente não tem que temer sobre isso, não. Eu acho, inclusive, que a gente não tem medo da morte, não. Até porque, intuitivamente, a gente sabe que ela não é problema. Porque a gente já passou por essa experiência inúmeras vezes. A gente já passou por ela. Então, ela está no nosso arquivo mental. O que mais, talvez, nos aterrorize é a prestação de conta. É ter que prestar conta, porque isso também a gente conhece. A gente sabe que já passou por várias experiências. Então, o que é dolorido é isso. Os espíritos dizem aqui na codificação que morrer não dói nem um pouco. Agora, a prestação de contas, a consciência, aí sim, consciência dói, causa dor. Né? O Hermes, quando fazia palestra aqui, ele comparava a consciência à cebola, que ele dizia que ela tinha várias camadas, né? Assim como a cebola tem várias camadas, a consciência também tem várias camadas. E a gente fica só naquela superficial, naquela casquinha, que a gente não quer muito receber os conselhos dela, não, porque muitas vezes não são convenientes para nós, né? E que à medida que a gente vai descascando essa cebola, que é a consciência, a gente vai sofrendo. Aí eu ainda comentei um dia com ele, eu falei, pois é, essa metáfora é ótima, porque a cebola, quando a gente descasca, também faz chorar, né? Então, ela é muito boa mesmo para comparar aí a essa questão da consciência. Então, é a prestação de conta que faz mal, né? Não é o fenômeno da morte, da separação do corpo, porque isso aí eles dizem que não dói. Bem, entrando agora ainda nessa questão ainda do mundo dos espíritos, né, inclusive de intervenções, a gente entra nessa questão dos pactos, que a gente conhece, né, a palavra como sendo, no sentido dela, aquele acordo que se faz com espíritos, ou com encarnados ou desencarnados, que existem os pactos também no mundo encarnado, né? Aliás, é o que mais está tendo, né? Pacto. Por isso que ninguém resolve nada, porque está todo mundo dentro do caldeirão, né? Todo mundo fez pacto, então aí é complicado para
para resolver o problema, porque quem é que pode apontar o dedo? Não pode, está nele, né? Então não tem jeito. Mas aí vamos à pergunta de Kardec. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Porque isso a gente tá no folclore do mundo, né? Agora, isso aí é uma história, né? É um fato ou é apenas lenda? Então, olha o que os espíritos têm a dizer. Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. E olha, pelo que a gente vem estudando do espiritismo, a gente vê que realmente não tem pacto. Não existe isso, por quê? Somos todos criados para a felicidade plena, para a liberdade plena, e só se consegue uma liberdade plena com responsabilidade plena também. Então, fomos criados para a felicidade. E se houvesse pacto no real sentido da palavra, nós não nos libertaríamos, nós não teríamos uma felicidade, porque assumiríamos um compromisso com um acordo com um espírito inferior e estaríamos pertencendo ad eterno àquele grupo mau, né? Aí, se a gente acreditasse nessa questão de pacto, no sentido que essa palavra tem para nós, existiria então no universo uma força para, digamos assim, né, com o mesmo poder de Deus, uma força maligna com o mesmo poder de Deus, se houvesse essa questão de pacto nesse sentido verdadeiro da palavra. E aí Deus não seria o criador do universo, porque para ele ser criador do universo e ter uma força igual a ele teria criado essa força igual a ele. E quem é que faria isso? Ninguém, muito menos Deus, né? Que é a inteligência suprema. Então, claro que não existe. Para existir pacto, teria que ter uma força maligna com um poder semelhante ao poder de Deus, capaz de arrebatar, digamos assim, né, as almas que fizeram pactos com aquela força. E isso aí contrariaria a lei da criação universal, né, como um criador, para que possa manter esse universo perfeito como ele mantém, tem que ser uma força única. Não pode ter mais de uma, porque senão não dá certo, né? São duas inteligências com pensamentos diferentes. Então, não haveria uma unicidade nas leis do universo. Então, não estaria de acordo com a perfeição que a gente vê, né, aí no universo. Então, logicamente, que a gente logo vê que não pode existir dessa maneira. Mas vamos dar sequência aqui ao pensamento dos espíritos, né? Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então ele não tem aquela conotação de vender a alma para o diabo, né? Eu vou vender minha alma para o diabo porque eu vou ficar rico. Em troca da riqueza, em troca do não sei de que lá, eu vendo a minha alma. Não vou precisar dela, né? Eles acham assim. Então, não existe esse tipo de pacto. Agora, a gente vem sempre falando aqui, todo esse tempo que a gente está estudando, sobre a sintonia do nosso pensamento, sobre a força que tem o nosso pensamento, sobre a nossa responsabilidade ao pensar. Eu dei até o exemplo daquela amiga minha que desejou que a outra desse uma topada, quase que a outra se arrebenta no chão.
Aí ela, apavorada, falou, ai meu Deus, eu não pensei, não queria assim não. Eu falei, pois é, mas pensou, né? Ela falou, mas só isso? Eu tenho esse poder? Eu falei, você não, todos nós. Qualquer um tem. Qualquer um tem o poder de atrair para si o bem ou o mal. Isso não se pode evitar. Se você pensa mal de alguém, deseja mal para alguém, você naquele momento pintou um quadro. Esse quadro pintado vai atrair os espíritos que se simpatizam com aquela ação que a gente quer fazer, que a gente deseja para um ou para outro. Então, se a outra pessoa a quem nós estamos dirigindo o nosso pensamento tiver em sintonia conosco, ela vai receber essa carga, mas só se ela tiver em sintonia com alguém. Eu vou até me adiantar aqui a primeira pergunta de poder oculto, talismãs e feiticeiros. Sem ser a próxima, é a outra, que entra nesse outro assunto aqui, né? Mas só porque ela tem a ver com essa questão aqui, que nós estamos comentando. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Eles são categóricos na resposta curta e simples. Não. Deus não o permitiria. Aí, há aquela coisa. Então, houve contradição nessa questão que os espíritos aqui respondem para essa, porque vamos repetir a outra. Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e para te ajudar querem que também os sirvas com seus maus desígnios. Então a gente chama com o nosso pensamento. Mas aí vem aqui, ele pode fazer mal? E eles dizem que não. Eles são taxativos nisso aí. Não, Deus não o permitiria. Então eu posso chamar à vontade, né, os espíritos inferiores, que eu não vou poder fazer nada, né? Não vou nem me comprometer, eu posso só querer, no caso. Não é bem assim. Com essa resposta que não, Deus não o permitiria, realmente, Deus não vai permitir uma coisa dessa. Deus não vai. É aqui que entra a questão do livre-arbítrio, que muita gente atribui ao livre-arbítrio as atrocidades do mundo, as crueldades, né, as maldades, tudo que de ruim que acontece no mundo com o semelhante, já que eles não podem explicar através da lei de causa e efeito da reencarnação, eles dizem que é fruto do livre-arbítrio que Deus deu a cada um. Olha, seria ridículo isso aí, porque colocaria Deus numa situação complicadíssima também, porque o presente que ele deu se tornou um mal para a humanidade. E como isso é possível? Como o Criador perfeito, absolutamente perfeito, vai presentear um filho com algo que vai ser nocivo à sua própria criação? Jamais. Ele não vai fazer isso, né? Assim como a gente não faria, não daria de presente uma arma para um filho nosso, sabendo que ele é desequilibrado, que ele tem problemas, que vai sair matando os outros. Então um pai não vai fazer isso. Ele sabe dos riscos que uma sociedade correria com uma situação dessa. Então jamais Deus nos daria um presente desse, que é o livre-arbítrio, para que nós pudéssemos então causar problemas na própria criação dele. Então, lógico que esse livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. Tanto que nessa resposta Deus não o permitiria, realmente ele não permite. Ele não vai permitir que alguém que nos queira mal, que nos odeie, seja lá a razão que ele acha que ele tem, que ele nos prejudique, que ele nos faça mal. Ele não vai permitir isso. Agora, por que então
A outra ali, Deus, os espíritos falam nessa resposta aqui, que ele pode, com o pensamento, atrair espíritos inferiores que vão ajudá-lo a atormentar o vizinho. Parece contradição, mas não é. Esse vizinho, ele só vai ser atormentado se ele estiver sintonizado com o outro. Se ele nutrir pelaquele outro vizinho o mesmo sentimento. Aí não é uma questão de Deus impedir ou não essa ação desse outro vizinho. Ele que seria potente para impedir que algo de mal acontecesse a ele, com a sintonia superior do pensamento dele. Então Deus não impede, não permite, mas não impede. Aqui nós vemos claramente essa diferença conotativa entre não permitir e não impedir. Tá? Então, ou melhor dizendo, permitir e não impedir. Então é muito diferente isso aqui. Ah, Deus permite isso. Não, Deus só permite o bem. Deus não permite o mal, porque permitir dá uma ideia de conivência. Se eu permito, eu sou conivente. Se eu não impeço, é porque existe uma razão para eu não impedir. É diferente de permitir, muito diferente. Então, aquela pessoa que é bem sintonizada, aquela pessoa que não tem nada contra o outro pode desejar o mal que for para ela, pode ir para o centro mediúnico que for, oferecer o que for aos espíritos inferiores para atormentar ela, que ninguém vai conseguir isso. Porque Deus não permite. Porque aquela pessoa não está merecendo aquilo. Ela não está fazendo nada para que receber aquela carga negativa. Então ela vai estar protegida, não é só por Deus, não. Ela vai estar protegida pela sua consciência, pelo seu pensamento no bem, pela sua conduta reta, pela sua ética, pela boa ética. É isso que ela vai estar protegida por isso. Então aí sim, esse Deus não permitiria mostra claramente que o livre-arbítrio que ele nos deu é relativo. Eu posso fazer comigo o que eu quiser, que é um problema meu. Se isso não fosse fato, não haveria suicídios no mundo. Porque Deus não iria, então, permitir. Por que que existem? Ninguém nasce para se matar. Ninguém nasce para tirar a própria vida. Não existe isso. Não tem isso numa escolha de prova, jamais, não tem. Pelo contrário, um espírito, quando ele tem uma tendência ao suicídio, ele pede socorro. Quando ele tem essa fixação, já em algumas encarnações ele vem tirando a própria vida, ao pedir para reencarnar, ele faz uma escolha de provas, triste até para ele, que ele sabe que ele vai sofrer, com tantas limitações que possam auxiliá-lo a não tirar a própria vida. Eu já contei aqui uma história assim, de uma família em que a criança começou a apresentar tantos problemas, ele já não ouvia, ele já não enxergava, mas ele andava, né? Ele andava, ele não tinha os braços, foram problemas assim sérios. Aí depois ele teve uma doença, já na adolescência ele teve uma doença que tinha que cortar as pernas dele também. A família em desespero, porque começou a se revoltar contra Deus. A criatura já não enxergava, já não ouvia, ele já não tinha os braços, então aí agora não ia poder nem andar. Então realmente a família entrou em desespero. Aí um amigo da família, que era espírita, tentou fazer essa família entender, aí levou, essa família foi a um centro que ele frequentava e tudo, botaram o nomezinho dele lá para irradiação. Aí veio uma comunicação para que fosse levado até a família que aquilo iria acontecer sim, que ele teria as pernas dele cortadas, que se ele era um suicida em potencial, já havia tirado a vida em várias encarnações, e que ele pediu
socorro espiritual, por amor de Deus, que não deixasse nessa vida ele fazer isso de novo, porque ele não conseguia melhorar, né, com essa situação. Ele sofria muito. Aí então foi dada a ele a oportunidade da vida com todas aquelas limitações, mas que se ele não tivesse as pernas cortadas, que na primeira chance ele ia se jogar de alguma altura, de algum lugar. Então ele teria as pernas cortadas. Quer dizer, é um socorro que a alma pede e ela é atendida. Então ninguém nasce para tirar a própria vida. Então quando isso acontece, acontece pelo mau uso do livre-arbítrio. Mas ele está matando a si mesmo. Ele não está matando o outro. O outro, quando ele mata, está na hora do outro morrer, vai assumir responsabilidades, claro que vai responder por isso, mas foi porque estava na hora, senão não ia. Tantas vezes as pessoas escapam, né, a assaltos e a erros médicos, e outros não, porque está na hora. Então o livre-arbítrio é sempre relativo. Nessa resposta dos espíritos, Deus não permite por isso. Porque eu não posso fazer o que eu quero com ninguém. Eu posso fazer o que eu quero comigo, mas com os outros não. Quando eu faço mal a alguém e esse mal alcança outra pessoa, ou ela tem que passar por aquela provação, por um resgate que ela tenha que fazer, ou então porque ela está tão mal sintonizada que o meu pensamento ruim a alcançou, junto com toda a ação dos espíritos inferiores que eu chamei para perto. Então é assim que funciona. Isso é justo, justíssimo isso. É mais do que a demonstração da justiça divina, né? Senão Deus seria injusto, me deixando à mercê da vontade, do livre-arbítrio que Ele deu para essa pessoa. Então ele teria cometido um erro enorme fazendo isso. E Deus, ele não cometeu erros, né? É o Criador do universo, não tem nada errado nesse universo. Nós é que fazemos as coisas erradas, né? Deus não tem culpa de nada, não tem culpa das doenças, do sofrimento. Então, quando ele, ao julgamento de alguém, ele permite o sofrimento, ele não está permitindo, ele só não está impedindo, porque aquilo ainda é necessário para aquela pessoa. Há uma razão para aquilo ali acontecer. Então, não basta a gente querer o mal para alguém e aquela pessoa ficar desgraçada. Se fosse assim, hein? A nossa classe política já tinha morrido todos, né? Não tinha mais ninguém vivo, porque a raiva que essa gente está fazendo a gente passar, não é mole não, gente. Por mais que a gente queira se isentar e compreender, mas está difícil. É muita corrupção, é muita roubalheira, é um horror. Então a pessoa fica revoltada, né, de estar ali com a sua vidinha. Não é que isso vá nos desregrar, porque ninguém vai fazer errado, né, porque o outro está fazendo, que um erro não justifica o outro, não é isso. Mas é revoltante realmente essa situação. E saber que eles estão todos lá porque foram colocados por nós. Porque ninguém subiu lá sem voto, né? Nós temos democracia. Aí é que está. Aí a gente tem que começar a rever conceitos próprios, no lugar de ficar apontando o dedo para eles também. Porque nós erramos também. Não é? Então a gente tem que ver o nosso lado, o que a gente está fazendo também de errado. Porque a gente, o tempo todo, a gente também rouba. A gente também corrompe o tempo todo com as nossas atitudes, infringindo leis simples de trânsito. É infração, é infração do mesmo jeito. Acaba matando o outro. Está na hora dele ir, mas a gente assume a responsabilidade de ter matado. Então isso aí a gente tem que ver a consciência da gente, os nossos erros, onde é que nós estamos errando para a gente estar com a sociedade tão corrupta desse jeito, né? A gente tem parcela de responsabilidade nisso. É muito fácil acusar, mas a gente tem que reconhecer que também temos responsabilidade nisso aí, né? Porque na hora que a gente está lá dando o nosso voto, nós estamos muitas vezes pensando egoisticamente na nossa situação. Então é isso que acontece, né? É muito difícil pensar no bem comum, mas o Livro dos Espíritos explica isso muito bem. Nós estamos numa faixa evolutiva em que os nossos interesses falam mais alto que tudo. É da nossa faixa evolutiva. Mas aí a gente tem que lutar para sair dela, porque senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso aí.
né, vai desencarnar, vai voltar numa sociedade igual se a gente for igual, para não ser a laranja podre do saco, né? Então os espíritos continuam dizendo aqui: mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Então é aquela questão, o vizinho também que pensou mal, que acabou se comprometendo com aqueles espíritos inferiores, não quer dizer que eles vão ficar, que esse vizinho vai ficar eternamente na mão desses espíritos inferiores. Se fosse um pacto, ficaria. Mas não é um pacto, ele apenas atraiu pela sintonia inferior do pensamento dele, ele atraiu. Então ele fez aquela atração, mas no momento que ele subir a sintonia, né, que ele elevar a sintonia dele a um ponto positivo, aquela influenciação deixa de acontecer. Esses espíritos não terão mais acesso a ele. Agora, evidentemente que ele tem a parcela dele de dívida com esses espíritos. Isso é regra, né? Não fica assim, não. Tudo que aquelas pessoas interesseiras fazem por outra, elas querem uma retribuição do favor, né? Quando há, e eles são interesseiros, claro. Eles estão ajudando porque eles se interessam por esse tipo de gente. Porque a espiritualidade inferior, o espírito pouco evoluído, ele quer fazer o mal, ele quer fazer a desgraça. Mas ele só consegue fazer isso por conta dos encarnados, através dos encarnados, para executarem aquilo que eles estão querendo. Então eles insuflam o pensamento. Aí entra a questão da obsessão, da fascinação, né? Entra essa questão até da subjugação, quando o encarnado acaba fazendo tudo o que eles querem. Então eles precisam das mentes desalinhadas, eles precisam dessas pessoas, para eles poderem executar o mal. Então eles gostam quando eles são chamados por um pensamento inferior, e se o encarnado ele não acordar para isso, para o erro que ele está cometendo, para o mal que ele está fazendo, ele vai ficar realmente na mão desses espíritos inferiores, que vão cobrar dele, que vão cobrar. Não é que ele está vendendo a alma para o diabo e ele nunca mais vai se livrar, não é isso, está bem claro que não é isso. Mas ele vai se comprometendo dia a dia, momento a momento, com esses espíritos, que quando essa pessoa desencarnar, vão estar ali esperando por eles. Isso também em Ghost ficou claro. Quando aquele assassino desencarnou, quem foram aquelas sombras, né, que foram arrebatá-lo ali, foram aqueles espíritos com os quais ele se comprometeu. Um problema dele, né? Então, a nossa responsabilidade ao pensar é muito grande. É a maior arma que existe no universo, é o pensamento. O pensamento não tem barreiras. Ele viaja para o universo. Então, os nossos pensamentos se espalham aí, como fluido, no fluido cósmico, né? Então, a gente não consegue mais segurar essa onda. Um pensamento ruim, você não recolhe mais ele. Ele aconteceu, ele está lá. O que pode ser feito é você não continuar com ele. É você dar fim àquele pensamento com outro melhor. Mas aquele foi pensado, foi visto e alcançou alguém. Pode não ter alcançado o alvo, mas alguém assimilou. Então, se a gente pudesse ver o que existe, né, o campo de energia, né, que existe aí em torno da Terra, é uma coisa, deve ser uma coisa belíssima, inclusive, né? Porque os pensamentos, eles vão tomando as cores, né? A gente fica só imaginando o cruzamento de pensamento, a teia que deve ser em volta do planeta, o pensamento dos encarnados. E como nós somos inferiores,
muito poucos vão ser bonitos, né? A maioria vai ser esquisito. Tanto que os espíritos dizem que o Gagarin, quando foi ao espaço, ele teve essa frase linda, né? A Terra é azul, a Terra é linda, a Terra é azul. Materialmente falando, que os gases são assim, oxigênio, bota ela azul. Agora, os espíritos dizem que ela é horrível, que ela é densa, é uma bola viscosa, né? Parece uma coisa viva em volta dela, uma cor opaca, estranha, feia de se ver, por causa dos nossos pensamentos, que emitem essas energias. Então, Deus não permite quando a pessoa não está sintonizada. Porque se ela tiver, aí não tem como evitar. Não tem como evitar. Não vai acontecer se ela não tiver mal sintonizada. Mas se tiver, vai acontecer sim. A influenciação vai alcançar e, como dizemos, a praga vai pegar. A praga vai pegar, não tem jeito. Kardec tem um comentário aqui, ó. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes dos espíritos inferiores provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Só isso. Então, em vista disso aí, a gente está o tempo todo fazendo pacto, né? O tempo todo a gente está fazendo pacto com alguém. Ou para o bem, ou para o mal. Se nós estivermos bem sintonizados, estamos fazendo pacto com os bons espíritos. E se não tivermos, estamos fazendo pacto com os maus espíritos. Aí fica a critério de cada um. O resultado a gente já sabe qual é, né? Que não precisa nem estar desencarnado para isso. Faz pacto com alguém com mau caráter aí, né? Se sintoniza aí com alguém que tem um caráter duvidoso, para ver o resultado que aquilo ali vai dar. Então a gente já conhece esse filme, a gente já conhece o fim, né? Na 550, que é a segunda dentro desse assunto aí, Kardec pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Então é o que está ali, que a gente já viu, né? Todas as fábulas, eles dizem, encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-lo ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aí eles fazem: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Aqui não está nem dizendo se a gente vai sofrer essas consequências ruins, se a gente conseguir ou não mudar a nossa trajetória. O que eles estão dizendo aqui é que é uma rebelação contra aquilo que nós mesmos escolhemos. Porque se isso fosse verdadeiro, nós estaríamos fazendo um pacto para mudar a nossa condição na Terra. Se estamos numa condição de miserabilidade, a gente quer ficar rico e tudo, então a gente está se rebelando contra essa condição, que não é por acaso que estamos inseridos nela. Existe uma razão para uma pessoa estar vivendo nessa terra numa condição aí de miserabilidade, outra de riqueza, né? Outra de uma pobreza que não chega a ser tão ruim, mas que para ele não é. Então essa condição social, seja profissional, seja familiar, isso não está acontecendo por acaso na vida de ninguém. Isso é o resultado da escolha que nós fizemos das provas ao reencarnarmos. Então, quando a gente pensa em querer fazer um pacto para mudar essa condição, já mostra uma rebeldia
contra aí a vontade não só de Deus, claro que dele acima de tudo, mas da própria escolha que fizemos, em que a gente faz e depois não quer cumprir, né? Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, se fizer isso, né? Mas porque em vez de desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais, o gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Essa resposta dos espíritos não deixa claro que eles podem fazer isso, mas eles podem. Eles podem fazer. Porque um espírito, uma pessoa, né, que não tem a menor condição de ter um patrimônio, né, de ficar rico, de ganhar um dinheiro grande, ela não tem essa condição moral, ela não pode. Se acontecer, vai se desgraçar toda. Ora, um espírito inferior, para tê-la do lado deles, pode muito bem ajudar nisso. Ah, mas isso aí Deus vai permitir, ele não vai impedir, porque a desgraça está sendo assumida por nós, por conta do nosso livre-arbítrio. É conosco que a gente está fazendo, não é com ninguém, é com a gente mesmo. Então isso pode acontecer? Pode. Eles podem ajudar nisso? Podem, porque eles sabem que vai ser a nossa desgraça. Não vai ser a nossa graça, vai ser a desgraça. E isso interessa para eles. Então eles podem. E a gente, dando a nossa forcinha, aí a coisa pode acontecer. Só que vai ser a desgraça total. Porque não estava previsto isso para nós. O nosso resgate não vai ser feito. Porque não foi para isso que viemos. Então o espírito pode fazer isso? Ele pode fazer. Agora, nós vamos lamentar muito na hora do acerto de contas, porque isso aí não está no curso natural da nossa vida. Tanto que está precisando de um pacto, né? De um pedido extra aí. Continuando. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Está vendo? A pessoa se coloca nessa condição, na dependência desses espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então essa resposta não fica tão claro assim com todas as letras que eles podem fazer, mas ele deixa aberta essa possibilidade para nos fazer o mal. Então a gente vai ficar na mão deles, quer dizer, eles vão dar o que a gente deseja, mas a gente vai ficar ali na mão deles. Agora, não é ad eterno, não é como aquele pacto propriamente dito que a gente está condenado para o resto da vida. Não. A qualquer momento a gente pode cair na realidade, arrepender-se do que fez e aí retornar à casa do Pai. Aí vem novamente o filho pródigo aí. Que nesse momento a gente se afasta de Deus, a gente perde o endereço de Deus. Deus não silencia na nossa vida. Nós é que nos afastamos tanto dele que a gente não ouve mais o seu chamado. Aí quando a gente vê a besteira que fez, a desgraça que fez, a gente quer retornar à casa do Pai. E aí retornaremos. É nesse sentido que o pacto não funciona, no sentido verdadeiro dele. Que como a gente entende, a gente está perdido para sempre na mão da inferioridade dos espíritos impuros. E não é verdade. Nós nunca estaremos perdidos para sempre. Até porque jamais um espírito impuro vai ser impuro para sempre. Um mau espírito vai ser mau para sempre. Não. Ele tem que obedecer à lei do progresso, que é uma lei divina. O pior dos espíritos, o mais impuro dos espíritos, vai se tornar um bom espírito, vai ser perfeito, relativamente perfeito. Porque é a lei do progresso, e Deus é o autor dessa lei. É a lei do progresso, essa aí ninguém derroga. A gente pode retardar, mas não pode impedir o progresso de acontecer. Até porque, como fomos criados com a essência do bem, nós não fomos criados
bons. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a essência do bem. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E Ele, soberanamente justo e bom, colocou em cada um de nós a essência do bem e da justiça. E nós é que vamos ter que fazer o cultivo disso aí. Então, tendo essa essência, a gente não pode fugir disso. Nós podemos retardar, podemos demorar milênios e milênios, mas vamos chegar. Porque nós somos obra do Criador, somos criaturas de um Criador perfeito, que criou todos os seus filhos iguaizinhos, simples e ignorantes. Aquele que usou mal o seu livre-arbítrio se tornou impuro. E aquele que usou bem o seu livre-arbítrio desde o início, foi logo se aperfeiçoando, ficou um espírito bom, aperfeiçoado. Né? Por isso que na própria codificação está lá. O espírito não necessariamente precisa passar pela fieira do mal, mas sim da ignorância. Ele não precisa ser mau. Ele pode pecar apenas por ignorância, não por maldade. Aí ele viaja mais rápido. Né? Quando ele usa mal o seu livre-arbítrio, ele desenvolve a impureza, o mal em si mesmo, aí pronto. A vida dele fica complicada. Né? Que a gente continue a estudar o Espiritismo e entender que a responsabilidade para que a gente adquira a felicidade é só nossa. É só nossa. Deus não vai dar isso para nenhum de nós. Esse presente nós não vamos receber dele. Nós vamos receber as oportunidades, sempre, todas, todas as virtudes. Ninguém vai receber. Por isso que eu já falei que eu não peço mais paciência. Porque eu sou impaciente. Então eu fico assim, eu preciso de paciência. Eu não peço mais não, porque Deus vai me dar a oportunidade de desenvolvê-la. E eu já estou assim com elas. Tem várias, tem muitas. Não tem lugar para mais nenhuma. Eu é que não estou aprendendo. Eu é que não estou desenvolvendo. Então não posso pedir mais nada. Então é assim que acontece, né? Nós recebemos. Esse é o grande presente que Deus nos dá a cada minuto da nossa vida. Oportunidade. A gente tem oportunidade. No final do dia, se a gente fizer um balanço, a gente vai ver o tanto de oportunidade que a gente teve. Em todas as áreas, em todos os setores. A gente só não quer ter olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Azar o nosso. Que aí a gente vai ficando na mão deles. Para a semana que vem, teremos aqui Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros.